Boa noite a todos, boa noite, Kessia. Eu me chamo Cecília, estou aqui para dar o meu testemunho de por que eu saí da Igreja Adventista. Eu tenho 2 filhas, moro aqui em Belo Horizonte, e 2020, durante a pandemia, eu fiquei muito preocupada na questão de não conhecer a Bíblia, entendeu? E eu comecei a pesquisar como que eu deveria conhecer a palavra, porque se lê uma Bíblia você não consegue entender, né? Eu fui católica por muito tempo, mas esse tempo que eu fiquei católica, eu vou confessar que eu não fui muito assídua na igreja. Então eu não consegui ler a Bíblia, porque a gente não levava a Bíblia para a igreja, né? Então ficou assim muito vago para me entender sozinha as coisas que eu comecei a ler a Bíblia. Então, a partir do momento eu precisava de uma igreja certa, uma igreja que falava a palavra de Deus. E assim foi. Aí eu fui e fiquei pesquisando. E pelo YouTube eu conheci o Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva, na verdade, foi um dos responsáveis de eu ir para a igreja adventista. Porque o que ele falava, os vídeos que ele postava no YouTube, eu me encantei com a moda dele conversar, a sinceridade dele em questão com os irmãos da igreja, em relação a outros evangélicos, católicos, entendeu? Ele tinha, assim, um respeito muito grande e ele falava muito bem. Então, eu fiquei meio entusiasmada com ele. E assim eu comecei a pesquisar onde tinha uma igreja. Aí eu encontrei, com muita dificuldade, mas eu encontrei uma igreja. Então eu fazia parte da igreja adventista do 7º Dia Central de Belo Horizonte. Então eu comecei a me encantar, porque eu falei assim, eu preciso conhecer essa igreja. E ali eu fui conhecer a igreja no domingo de manhã. Nessa época tinha culto de manhã, entendeu? A igreja estava um pouco vazia, porque tinha poucos membros, mas aí eu fui recebida muito bem por uma das irmãs lá da igreja, mais a esposa do pastor, que na verdade no momento eu esqueci o nome dela, vocês desculpa. E fui muito bem recebida, aquilo me encantou, né, por esse momento tão recíproco de atendimento, de calor humano. Aí, no dia, fiz o estudo bíblico, né, com o pastor, que ele teve aqui em casa, ficou mais ou menos umas 3 semanas, tá, fazendo estudo bíblico, de Gênesis ao Êxodo. Eu achei muito pouco, entendeu? Porque essa parte até, do Gênesis até entendia, né, a questão da criação, né, e que Deus fez, santificou, isso aí, mas não sabia que o sábado até a gente teria que guardar, ficava em dúvida com aquele ali. Eu achava que sábado era mais para o povo de Israel, porque às vezes eu pesquisava sobre sábado e eles falavam isso. Mas eu não cheguei a questionar com eles não, sabe? Não cheguei a questionar não. E aí ele me perguntou se eu estava pronto para me batizar. Aí eu falei com eles assim que eu teria que pensar, entendeu? Não é que eu tinha, assim, dúvida, mas eu achava que não podia ser assim tão de repente, apesar que eu fui um pouco impulsiva, né? Eu devia ter pesquisado primeiro a igreja antes de ir lá e já querer fazer o estudo bíblico, mas se realmente eu fiquei encantada com o Rodrigo Silva, né? Que eu, a partir do momento que comecei a pesquisar no YouTube, eu encontrei Rodrigo Silva, né? E com essas palavras dele, as concordâncias entre as igrejas, né, as dominações, eu achei que ele era uma pessoa que respeitava, né, a maioria das igrejas. Só que aí ele pediu para mim fazer um áudio, né, para o Rodrigo Silva, que queria saber por que eu estava batizando na igreja adventista. Eu achei meio estranho. Eu fiquei muito feliz, né? Claro, né? Eu não conheço ele não me conhece, que é um áudio falando, eu vou falar, né? E assim eu fiz o áudio, né?
fiz o áudio para ele, e aí o pastor que estava me evangelizando, né? Ele falou o seguinte, eu vou mandar para o Rodrigo Silva e amanhã eu vou ir na sua casa, entendeu? Aí tá bom, né? Eu achei que ele ia vir para terminar o estudo bíblico. Mas minha surpresa, ele veio me perguntar se eu estava pronta. E eu fiquei assim, pensando, assim, o que você está pensando? Eu disse, não, você mandou o áudio para o Rodrigo Silva? Mandei. Ele falou assim, não, o Rodrigo Silva já escutou, já ouviu o seu áudio e ficou muito feliz, muito agradecido, né? Aí tá bom. Aí com isso, o que acontece? Ele vai e me pergunta, você vai batizar? Eu falei assim, eu, eu acho que eu vou sim. Eu falei assim, não, acha não, você tem que ter certeza, porque eu tenho uma surpresa para você. Eu falei assim, surpresa? Eu falei assim, o Rodrigo Silva, se você for batizar nesse sábado, no dia 6, Rodrigo Silva vai estar lá na igreja. Ele vai assistir o seu batismo, talvez até te batizar. Ah, mas eu fiquei muito feliz, né? Fiquei feliz porque era tudo que eu queria, né? Era tudo que eu queria. Então, eu falei com ele, não, olha, eu vou sim. Aí ele veio com termo, ele já estava com termo de compromisso com a igreja, né? Já estava com termo. Aí eu falei assim, aí esse termo de compromisso, né, de aceitação que eu aceitei me batizar na igreja adventista, tinha vários itens, né? Se eu creio em Jesus, eu falei assim, claro que eu creio, né? E tinha outras coisas lá. E no final vem a da Ellen White, que é a profetisa, né? Até aí eu não sabia que tinha uma profetisa. O tempo todo ele não comentou. Aí eu perguntei, vocês têm uma profetisa? Ah, temos. Ela chama Ellen White. Aí eu falei assim, olha, que bom, menino, que bom. Eu gostaria muito de conhecê-lo. Ele foi, deu aquele sorriso assim, muito sem graça para mim, sabe assim, não, Cecília, ele, ela já faleceu, ela de 1844, ela já não existe mais não. Então eu falei assim, que pena, eu queria tanto conhecê-lo para ela contar para mim as profecias dela. E eu falei assim, não, essa aí realmente não vai dar para conhecer não, mas tem um livro dela que você vai poder conhecer. Tudo bem, né? Se o livro dela eu posso conhecê-la, né? Através das profecias que ela revelou. Então, eu falei assim, não, acho que eu estou realmente na igreja certa, eu tenho uma profecia, uma profeta. Tá bom, aí foi. Só que é o seguinte, gente, aconteceu umas coisas tão esquisitas comigo, sabe? Que eu não conseguia acreditar na Ellen White. E eu fiquei por muito tempo dentro da igreja, calada, silenciosa. Eu não conseguia, não sei por quê, eu não acreditava. Porque eu, na verdade, eu não li o livro da Ellen White, eu escutava o livro dela pelo YouTube, sabe? Então, cada capítulo de história, de profecia dela, eu ia escutando e anotando. Aí eu comecei a ver que tinha umas coisas esquisitas demais. Como comecei a estudar a Bíblia, eu pensei assim, não, tem uma coisa errada aí, ué, não pode. Ellen White não pode ser uma profeta. Aí eu comecei realmente a ver que não batia com a Bíblia, sabe? Então eu fiquei muito preocupada com isso. Eu cheguei até a perguntar às pessoas lá sobre o juiz investigativo, entendeu? E ninguém conseguia me explicar, entendeu? E eu comecei, às vezes, a debater com eles. Não pode, vocês não sabem explicar o que está uma doutrina. Tem que perguntar ao pastor. Assim, sabe? Isso foi passando, e eu continuei estudando a Bíblia. E tudo que eu vi no livro da Ellen White, O Grande Conflito, eu vi que tinha uma coisa errada, né?
Então, eu fui assim, Senhor, será que eu estou julgando? Eu conversava muito com o Senhor, será que eu estou julgando errado? Será que eu estou certa? Me mostra, Pai, me mostra para mim realmente se eu estou certa ou estou errado. Eu não quero ficar julgando, entendeu? Uma profeta, se realmente ela foi, eu estou pecando. E eu ficava muito incomodada com isso, sabe? Isso me tirava meu sossego, eu precisava saber. E, e fui perguntando, né, para as pessoas como que eu deveria ser. E quanto às coisas que eu lia, né, que ela falava nos livros dela, não batia nada com a Bíblia. Isso que me fiquei muito angustiada com isso, entendeu? Mas foi, eu vi que tem coisa lá que Jesus falou, eu vi Deus falou, entendeu? Vi o Enoque no Saturno, nossa, coisas de alimentação, tem umas coisas muito boas dela, mas tinha coisa lá que, sinceramente, né, é de rir, porque eu nunca tinha visto essas coisas não, falar que peruca dá câncer, né, e se você comer carne, você perde um pouco sua santificação, entendeu? Mas é coisa assim que não dá para a gente acreditar, né? Porque os profetas, na Bíblia, ele foi uma revelação do Espírito Santo, né? Não como ela fala, né? Eu vi, um anjo me levou, né? Um mensageiro me levou. Isso é muito esquisito, mas tudo bem, né? Isso aí já passei a não acreditar mesmo nessa profetisa. Às vezes até questionava com o pessoal, né? Gente, me explica. E eles faziam, evangelizava com o livro da Ellen White, sabe? Teve uma vez, que a primeira vez que eu estava já na igreja que teve a evangelização, né? Que eles me chamaram que eu ia participar, seria a primeira vez que eu ia participar. Eles me deram uma caixa cheinha de livro da Ellen White. Meu Deus, aquilo foi um tormento para mim, sabe? Porque eu vou levar isso para minha casa, sabendo que eu não acredito nessa profetisa, meu Senhor. E eu não vou, porque é impossível, né? A pessoa evangelizar com o livro dos profetas. Quando a gente evangeliza, a gente usa a Bíblia, né? A Bíblia, mas não o livro de Ellen White. Que cheguei até a ver um vídeo do, do, do Leandro Quadro, né? Um vídeo até antigo dele, que ele falava que se a pessoa que não leu o livro da Ellen White, ela está com o pé no inferno. Nossa, para mim aquilo foi tão pesado, sabe? Deus de quanto, né? Que a gente vai para o inferno se não ler o livro da Ellen White. Foi muito antigo esse vídeo, sabe? E que a Bíblia intercambia com o livro da Ellen White, quer dizer, comparava, tem o mesmo efeito de profecia, né? Que ela seria o espírito de profecia, ela tinha espírito de profecia, oh meu Deus. Eu fiquei muito angustiada, não aguentava ver nem a voz da Ellen White dentro da igreja, sabe? Na escola sabatina, sempre tem Ellen White, e pegavam uma palavra, falava de Ellen White, aquilo foi me dando uma angústia. Eu, sinceramente, eu nunca participei. Durante o tempo que eu fiquei lá, teve uns 3 eventos de evangelizar, né? Na rua, sabe? Tinha algum programa de uma praça, um bairro mais distante. O pessoal ia e me cobrava. Tu não apareceu, o que que foi? Eu sempre dava desculpa, sabe? Porque eu não queria abrir para meus irmãos. Porque, na verdade, é o seguinte, eu não tenho nada contra os meus irmãos, os irmãos lá da igreja, sabe? Me trataram muito bem, me entenderam minha situação, porque eu saí da igreja, contei para eles que sentiram minha falta, relatei tudo porque eu tinha que me abrir, não podia desaparecer da igreja simplesmente dar uma satisfação, entendeu? Não tenho nada contra os irmãos, até mesmo os pastores me tratavam muito bem. Então, quer dizer, eu não estou querendo defamar a igreja, eu só não acredito nas heresias, né? Nas coisas que eles pregam, que tem lá, que eles creem, né?
Então, isso aí eu não concordo, porque a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia mesmo, gente, foi Deus que eu comecei na igreja adventista que eu leio a Bíblia, que eu comecei a estudar a Bíblia, então isso para mim era muito importante. Eu vou ter a citar, entendeu? Algumas heresias da igreja que eu fiquei muito preocupada, sabe? Eu consultei a Bíblia e fui consultando também alguns pastores no YouTube, sabe? Porque a minha irmã é batista e ela falava comigo que eu estava na seita e eu não aceitava, entendeu? Que eu seguia era maldição, que o sábado não era mais guardado, que ia para Israel. O sábado, quando Jesus veio, entendeu? Na cruz, ele disse, está consumado. É verdade que tudo aquilo ali foi sombra, foi as sombras do passado lá no Antigo Testamento. Que Jesus veio, e Deus teve que fazer seu filho vir para mudar as leis, né? Mudar, porque o povo de Israel estava pecando demais. Então, houve muita mudança. Aí eu comecei a ler Gálatas, eu comecei a ler Hebreus, o Novo Testamento. Aí que eu vi realmente que Paulo fala, né? Que o sábado guarda quem quiser, né? Mas não julga quem guarda e não julga quem não guarda, né? Sobre alimentação também, né? Para julgar aquilo que a pessoa come, que deixou de comer, mas come para o Senhor. Aquela que não come também come pelo Senhor também. E isso foi aprendendo, eu colocando na minha cabeça, que eu tinha que aprender mesmo, com a Bíblia, nada com o livro de Ellen White, nada com o livro deles. Me deram um monte de livro, me deram uma Bíblia deles, eu sei que a Bíblia não muda, né? Eu acho que não muda, porque eu cheguei até a ler algumas páginas, me deram muita revista, sabe? Espírito de profecia. Sei que eu tinha muita coisa aqui. E quando eu saí da igreja, eu simplesmente, eu peguei tudo, rasguei, sabe? Porque eu não queria saber mais de Ellen White, eu não queria saber de nada da igreja. Foi uma página virada na minha vida, sabe? Eu não queria saber de nada. Mas aí, voltando, eu queria te falar a respeito das coisas que eu aprendi lá na igreja, né? Com o livro dela White, né? Que eu não li, mas eu seguia ela no YouTube, eles relatavam cada capítulo do Grande Conflito dela White, também Desejo de Todas as Nações, entendeu? E eu vi que Jesus, que ela falava lá, que até um presidente da igreja adventista chegou a falar. Hoje até eles mudaram isso, sabe? Eles não falam isso mais não. Que Jesus tinha uma natureza caída, pecaminosa, entendeu? Aí eu fiquei muito triste com isso, sabe? Então, creio que ele eu já pesquisei, parece que eles não falam isso mais, sabe? E, ó, você vê, o presidente da igreja geral falar uma coisa dessa é muito grave, muito grave. E vi também que no livro da Ellen White, né, que no céu todos serão brancos. É como assim, não haverá negros, né? Que no céu os negros serão transformados em brancos. Olha para você ver, gente do céu. É um absurdo isso, é uma heresia falar uma coisa dessa, né? Quer dizer, um preconceito muito grande que tinha das pessoas negras, uma coisa que a gente não tem que ter, que respeitar, né? O próximo, seja o seu estado social, sua cor, tudo, né? Então, assim, para mim foi assim, muito, muito, muito pesado para mim. E eles falavam, né, que a inspiração do livro de Ellen White era igual a da Bíblia, que foi inspirado pelo Espírito Santo. E olha, você vê, eles negam que sejam diferentes, né? Então, assim, como assim que são diferentes? Eles negam que sejam diferentes. Eles falam sempre que são diferentes também. Tem uma coisa também que eles falam que são diferentes, que são remanescentes. Eu não me considerava remanescente, sabe? Porque é uma coisa assim que a gente tem que respeitar todas as denominações, todos são cristãos, são filhos de Deus.
Senhor, Senhor, eu estou aqui, sedenta pelo teu amor. Quero te conhecer, vem ao meu encontro. Eu sei que o Senhor já me conhece, mas eu me apresento. Meu nome é Cecília. Vem com chuvas de poder, abre a minha mente, me ensina suas veredas, endireita os meus caminhos e me mostra onde eu devo ir. Vem com o seu poder transformador. Pai, sei que eu fui um pouco precipitada. Trilhei por caminhos duvidosos, por doutrinas de homens que não eram a verdade. Vem com chuvas de poder, abre a minha mente, me ensina suas veredas, endireita os meus caminhos e me mostra onde eu devo ir. Vem com o seu poder transformador. Eu aprendi doutrinas e profecias que não eram verdades. Mas o Senhor me chamou pelo meu nome, me mostrou a verdade e me disse bem claro: vem, filha Cecília, vem recomeçar. Vem com chuvas de poder, minha mente, me ensina suas veredas, endireita os meus caminhos e me mostra onde eu devo ir. Vem com o seu poder transformador. Eu estou no controle de tudo, aqui não é seu lugar. Saia desta heresia. Eu atendi prontamente seu chamado. Vem com chuvas de poder, abre a minha mente, me ensina suas veredas, endireita os meus caminhos e me mostra onde eu devo ir. Vem com o seu poder transformador. Obrigada, Jesus, eu te amo muito.